Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre ginecologia e obstetrícia. Bem, a aula de hoje nós vamos começar falando então sobre fecundação. O que é fecundação? Então, fecundação quando o espermatozoide se une a um óvulo e vai formar o que nós chamamos de zigoto. Essa formação aqui, zigoto, ela vai ocorrer no interior das trompas. E o óvulo, depois de fecundado, em seguida se encaminha na direção do útero. Então, a gente está falando aqui de fecundação, que é a união do óvulo ao espermatozoide, formando o que nós vamos chamar de zigoto. Muito bem, então a gente já entendeu o que é uma fecundação, como que ela vai ocorrer, aonde ela vai ocorrer, que ela ocorre então nas trompas, né, na tuba uterina, e a seguir, nós vamos estar falando sobre algumas patologias referentes, a essa formação fetal. Bem, a primeira patologia que eu trouxe para a gente conversar um pouco, ela se chama eritroblastose fetal. Esta patologia aqui, que acaba ocorrendo, durante essa fase fetal, ela vai ocorrer principalmente nas mães com RH negativo. Então, aquelas mães que têm, no grupo sanguíneo, o RH negativo, A negativo, B negativo, sempre que tivermos, um RH negativo e o filho, o feto, ele for um RH positivo, a gente pode ocorrer aqui o que nós chamamos de eritroblastose fetal, porque o organismo ele vai identificar aquele feto como sendo um agente invasor do organismo daquela mulher. Bem, essa eritroblastose ela vai ocorrer principalmente no segundo filho. Então, o primeiro filho ele acaba até indo bem, sem nenhum problema, mas a partir daí, o segundo filho dela, o organismo já entrou em contato com aquele anticorpo, então ele já, a partir do momento que ocorrer essa fecundação, ele vai identificar como sendo um agressor. E aí ele vai tentar destruir aquele embrião o mais rápido possível. Essa destruição é a que nós vamos chamar de eritroblastose fetal. Então, em pacientes na primeira gestação e não sensibilizadas, deve ser feita profilaxia com imunoglobulina para evitar que esta ocorra. O que a gente está falando aqui? Nós vamos ter, então, a primeira gravidez de uma mãe RH negativo, pai RH positivo. Aquele feto, ele pode vir como um RH positivo, diferente da mãe, e o organismo da mãe vai criar anticorpos contra aquele RH positivo. Por isso que pacientes na primeira gestação e não sensibilizadas, ela deve ser feita uma profilaxia com essa imunoglobulina. Então, a mãe precisa, logo após o parto, fazer uma injeção, uma medicação de imunoglobulina que vai sensibilizá-la, porque caso ocorra uma segunda gravidez com RH positivo, o organismo dela não vai querer destruí-lo, não vamos ter a eritroblastose fetal, ok? Então, desta forma, é evitada a doença hemolítica perinatal em gestações subsequentes, ok? Espero que tenha dado para a gente entender até aqui. Pulei. Então, eritroblastose fetal, ou a doença hemolítica também, chamada doença hemolítica do recém-nascido, é caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido por anticorpos anti-RH produzidos pela mãe. É aquilo que nós conversamos, O organismo dela cria anticorpos anti-RH e quando ele identifica a presença de um anticorpo ali, daquele tipo, ele vai tentar destruir, vai tentar hemolizar. Durante a gestação, ocorre passagem, através da placenta, apenas de plasma da mãe para o filho e vice-versa, devido à chamada barreira hematoplacentária. Então, isso daqui vai explicar por que muitas doenças a mãe pode ser portadora e não passar para o feto.
ok? Porque durante essa fase fetal, a gente tem apenas a passagem do plasma da mãe. Muitas células, elas não passam, muitos micro-organismos não passam pela barreira hematoplacentária, ok? Muito bem. Então, o conceito, a gente viu o que é uma eritroblastose fetal. Nesse segundo slide aqui, a gente consegue observar, né, alguns sintomas que podem ocorrer no caso da eritroblastose fetal. Uma hepatoesplenomegalia, parece um palavrão, né? Mas dá pra gente entender. Aonde? Hepato, a palavra hepato significa fígado. Espleno significa baço. E mega significa grande. Então, quando eu uso o termo hepatoesplenomegalia, eu estou me referindo que aquele feto ele vai ter um fígado aumentado, um baço aumentado, ok? E aí vai ocorrer eritrólise por anticorpos maternos. Petequias hemorrágicas, esse feto também pode nascer com várias petequias pelo corpo, né? Função plaquetária deficiente. Então, petequias hemorrágicas, petequias são picadinhas, são pontinhos vermelhos que vão ser observados na pele, lembrando aí umas picadas de mosquito, que a gente tem aqueles vários pontinhos vermelhinhos, porém tem uma diferença. No caso da petequia, é uma hemorragia que está ocorrendo ali, subcutânea. Então, se a gente pressionar aquela área ali da petequia, a gente vai ver que ela desaparece e quando eu solto, ela volta a aparecer novamente. Quando a gente faz isso numa picada de mosquito, se tiver várias picadas de mosquito e você pressionar a pele, elas não vão desaparecer, porque elas estão manchadas ali na pele, estão presas ali. No caso da petequia, não, é uma hemorragia subcutânea. Então, quando eu aperto, quando eu pressiono a pele, ela desaparece, quando eu solto, ela reaparece. Então, petequias hemorrágicas. O outro sintoma do feto, anemia. Bilirrubinemia, quer dizer, bilirrubina ela está presente principalmente porque ela é produzida ela é absorvida pelo fígado, e aí quando o fígado ele está com uma deficiência, essa bilirrubina fica circulando no organismo. Então a pele ela fica amarelada, é o que vai causar aí o que a gente chama de icterícia. Icterícia, que é aquela pele amarelada que a gente vai observar, principalmente em patologias do fígado, relacionadas ao fígado. E como o fígado desse feto, ele já é um fígado comprometido, porque nós já falamos que ele tem um fígado muito aumentado, se ele está muito aumentado, a função dele está prejudicada. Então, bilirrubinemia está presente também na eritroblastose fetal. Uma outra consequência que a gente vai ter aí é a paralisia, uma deficiência mental pode ocorrer, né, até por causa da diminuição das células vermelhas, que carregam o oxigênio para aquele cérebro, a surdez, a icterícia nós já falamos. Então, a gente tem aqui vários sintomas que a gente pode observar de uma eritroblastose fetal. Então, é muito importante, a questão do pré-natal, ela se torna muito importante por conta disso. Uma das coisas, né, que se consegue verificar, que se consegue avaliar durante o pré-natal é a questão do que nós estamos falando, que é o fator RH, ok? Então, continuando aqui comigo, vamos lá. Bem, então é o que nós já falamos, né? O filho, a gama-globulina anti-RH na mãe. Assim, no filho, né? O tratamento, né? Porque nós falamos do que é a patologia e falamos dos sintomas. Mas a criança, vamos dizer que essa criança consiga, né? Nascer viva, e aí temos que fazer alguma coisa. No caso da mãe, a globulina anti-RH é o indicado, porque ela precisa ficar imune para não ocorrer isso novamente. E quanto à criança, né, um dos tratamentos que pode ser feito também é fazer uma exotransfusão, quer dizer, se trocar todo o sangue daquela criança, daquele feto, fazer uma transfusão
total dele, né? Então, eles tentam trocar, dar um outro tipo de sangue para aquela criança para tentar tirar aquele sangue todo dela, porque acaba aquele sangue, ele vai... quando a gente fala em eritroblastose, a gente pensa em uma doença hemolítica. Então, significa que aquelas células vão se hemolizando, vão se desfazendo. Então, ela precisa, né, de uma assistência muito maior do que uma outra criança comum. Então, no caso aqui, a exotransfusão, ela é a mais indicada nesse caso. Bem, ainda durante o pré-natal, a gente tem aqui, né, os exames que são feitos na rotina, que nós chamamos de CUMBs, né, CUMBs indireto. Então, no caso aqui, se a gestante ela for o RH positivo, né, e o feto for positivo, acabou, o estudo está encerrado, está tudo bem. Agora, se a gestante for RH positivo e o parceiro dela se a gestante for RH negativo e o parceiro positivo, tem que ser feito esse exame aí, que é o CUMBs indireto. O CUMBs indireto, se ele der negativo, então tem que repetir na 24ª, 28ª semana e depois disso a cada 4 semanas, mensalmente tem que ser feito. Agora, se o CUMBs indireto der positivo, aí significa que aquela criança, aquele feto está entrando numa eritroblastose. Isso, então, vai ser necessário um acompanhamento de alto risco, é o que nós vamos chamar de pré-natal de alto risco. Ok? Então, o teste de CUMBs é um tipo de exame de sangue que avalia a presença de anticorpos específicos que atacam as células vermelhas do sangue, provocando a destruição, podendo levar ao surgimento de um tipo de anemia conhecida como anemia hemolítica. Então, aquelas células, elas vão, né, se desfazendo, elas vão coagulando e vai ocorrendo uma coagulação naquele sangue, vai prejudicando todo o funcionamento dos órgãos por conta daquela destruição, ok? Então, eritroblastose fetal. Bem, existem alguns métodos, né, do diagnóstico. Um deles é o que a gente vai chamar de cordocentese, aonde é feito uma punção direto no cordão umbilical. Se colhe um sangue direto daquele cordão umbilical, ou até mesmo essa primeira imagem aqui, que a gente chama de amniocentese. Amniocentese, vamos colher um pouquinho do líquido, né, o amnio. Amnio é o líquido amniótico, que fica ali o saco gestacional ali dentro. Então, a amniocentese também é uma forma de diagnóstico aí, que para ser feito. É lógico que esse exame não é um exame comum, né? Um exame mais, né, vamos dizer assim, mais detalhado. Então, a gente tem essas duas formas. No caso da amniocentese, é colhido o amnio, o líquido amniótico. E no caso da cordocentese, porque aí vamos escolher o sangue diretamente do cordão umbilical. Ok? Então, o sangue aqui é sangue, e no caso da amnio, é líquido amniótico. Bem, existem sinais, né, que nós vamos falar, sinais de probabilidade da gravidez. Toda essa matéria vocês podem encontrar lá na apostila de vocês também. Então, sinais de probabilidade de gravidez, a gente vai falar aqui, né, de alguns. Nós temos, então, 3 tipos. Os sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. Quando nós falamos em sinais de presunção, né, então, supondo, né, que seja uma gravidez, nós vamos pensar primeiro. Atraso menstrual, primeira. Náuseas, elas podem aparecer na 5ª semana de gestação. Isso daqui é um sinal de presunção. Mas não significa que náuseas isoladamente significa gravidez, ok? Mamas congestas e doloridas, quer dizer, as mamas podem estar aumentadas e doloridas ao toque, também podem surgir na 5ª semana. Mas mamas congestas e doloridas sempre vai significar que é gravidez? Não, né? Pode ser aquele período ovulatório, pode ser um período pré-menstrual. Então,
Isso tudo que nós estamos falando são sinais de presunção. O quarto sinal, aumento do número de micções diárias, podendo surgir no segundo ou terceiro mês. Esse aumento de micções diárias, quer dizer, aquela frequência que a mulher quer ir ao banheiro, urinar, isso não significa isoladamente que seja uma gravidez, pode ser uma infecção urinária. E aí você aumenta, né, a frequência mictória por conta disso. Então, nós temos aqui sinais que são sinais de presunção. Atraso na menstruação, náuseas, mamas congestas, aumento do número de micções, sinais de presunção. Agora, sinais de probabilidade. O atraso menstrual aqui continua, de 10 a 14 dias. Só lembrando que um sinal isolado não significa um sinal de gravidez. Ok? Tem que ser avaliado vários motivos. Pode ocorrer um atraso menstrual por origem hormonal e não significando uma gravidez. Mucosa da vulva com coloração violácea pode ocorrer em torno da 8ª semana. Então, a vulva da mulher ela pode ficar mais escura por conta disso. E o abdômen começa a aumentar de volume com cerca de 16 semanas. Todos esses 3 sintomas já são os sintomas que a gente pode dizer que são sintomas de probabilidade. A probabilidade aqui já é maior de uma gravidez do que no caso dos sinais de presunção que a gente acabou de falar. Agora, sinais de certeza. Como que a gente vai ter certeza daquela gravidez? No caso da certeza, uma ultrassonografia é um sinal de certeza. Um exame, né, o beta-HCG, dando positivo, né, aquele do sangue, é um sinal de certeza da gravidez. A gente tem que ter cuidado com os testes de gravidez, né, porque o teste de gravidez ele pode dar positivo e às vezes ser uma má conservação daquele teste, pode ser um erro daquele teste. Ok? Então, a gente nunca leva assim, em conta que aquele teste da farmácia, ele seja 100% certo, né? Ele vamos colocar aí 99%, mas ele pode ter 1% de erro. Ele pode ocorrer aí um distúrbio qualquer, uma má conservação, ficar lá exposto ao sol, ou não conservado da maneira correta, como deve ser, e aí ele tem uma alteração no resultado, certo? Mas os sinais de certeza mesmo que nós vamos ter vai ser o beta-HCG, que é aquele do sangue, e a ultrassonografia, né, onde se ouve o batimento cardiofetal, aí não tem mais jeito, não tem mais para onde correr. Eu trouxe aqui para vocês alguns sintomas da gravidez. Então, vamos lá. O cloasma. O que é cloasma? Cloasma são manchas que aparecem no rosto, né, na face de algumas mulheres. E essas manchas, muitas das vezes, pelo excesso aí de melanina, elas não desaparecem, né? Elas diminuem um pouco, mas ficam com aquela mancha no rosto. Essas manchas, então, aqui da face, nós chamamos de cloasma. O outro sinal é a linha nigra. Então, aqui na linha mediana, né, que nós temos, normalmente, né, as pessoas não grávidas, tanto homem quanto mulher, nós temos a linha álbica, ou a linha alba, também tá certo. A linha alba é branca, né, é uma linha normal. Quando essa linha alba, ela se torna negra, aí é um dos sintomas, então, que a gente vai ter, que ocorrem durante a gravidez. Então, fica bem nítida a linha negra, bem no meio aqui do abdômen. Um outro sinal é o que a gente chama de sinal de Hunter, são aumentos dessas bolinhas, né, esses tubérculos, que nós chamamos de tubérculos de Montgomery. Esses tubérculos, eles aumentam, ficam como se fossem assim, umas espinhazinhas, eles ficam aumentados. Esse sinal também, volta da areola, é chamado também de sinal de certeza da gravidez. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bem, já temos a certeza da gravidez, já está todo mundo grávido aí. Nós vamos agora para o pré-natal.
Nesse pré-natal, né, ele é muito importante, né? A gente vai ver por quê. Porque consegue-se, né, investigar tudo a respeito daquela mulher, a história dela, os exames de saúde dela e, consequentemente, né, uma melhor, né, gestação para aquele feto, né? Aquele feto tem mais chances de nascer bem. Então, é importante o pré-natal, é importante a gente, como profissional de saúde, orientar as mulheres para o pré-natal, porque isso daqui todas as mulheres elas devem fazer esse pré-natal com no mínimo 6 consultas. No mínimo 6 consultas. O ideal é a partir de que se descobre a gravidez já se iniciar esse pré-natal. Rotinas do pré-natal. Então, o que a gente, como técnico, né, vai fazer lá numa unidade de pré-natal? A pesagem daquela mulher é importante, né? A gente tem aqui a quantidade de quilos que são importantes para a gente observar. Essa pesagem ela deve ser mensal, de preferência descalça e orientada a usar roupas mais leves, né? Ou não ir com roupas muito pesadas para a gente não mascarar esse peso. Os sinais vitais é importante se verificar. A altura uterina, normalmente é a médica ou o obstetra que vai fazer, tá? Essa medida da altura uterina. Os exames laboratoriais que eles vão pedir para ela, que normalmente eu coloquei alguns aqui, mas a gente tem muitos outros, né? Hemograma, tipagem, parasitológica, EAS e por aí vai. A vacina antitetânica e outras vacinas, que também são importantes, tá? Hepatite B, é preciso. Então, é todo aquele esquema de vacinas, a mulher ela deve fazer durante essa primeira consulta e ele já vai encaminhá-la para tudo isso. E a ultrassonografia também, ela é feita como uma confirmação daquela gravidez, ok? Para saber se aquele feto está... aquele embrião, né, ainda é um embrião, se ele está bem ou não. Então, rotinas, quanto à ultrassom, normalmente são pedidas a primeira, que é logo no início, né, mas a gente tem uma aí com a 20ª semana, 28ª, 34ª, 34ª semanas. Nessas ultrassons, a gente tem vários tipos, né? O que a gente pode observar? A idade gestacional correta, o número de conceptos, né? Se são gêmeos, se são trigêmeos e por aí vai. A vitalidade fetal, se aquele feto ele tem uma viabilidade boa. A morfologia fetal, se ele não tem nenhuma má formação. A quantidade de líquido amniótico também é importante. Existem patologias que são ligadas ao líquido amniótico. Então, verificar se a quantidade de líquido está normal, se não está com muito líquido ou está com pouco líquido. E avaliar também a placenta daquela mulher. Essas orientações são orientações básicas que a gente normalmente dá, que é de higiene, nutrição, cuidados com os recém-nascidos, amamentação, aplicação da antitetânica, participação de cursos de preparação para o parto, constar todos os dados obtidos no cartão de pré-natal e avaliações emocionais. Quando a gente fala que a essas orientações, normalmente elas são prestadas principalmente em postos de saúde. Então, as mulheres que muitas das vezes fazem um pré-natal em clínicas particulares, normalmente elas não têm muito essas orientações. Isso daí com frequência a gente observa que as mulheres elas não têm aquele grupo, um grupo para ensinar a dar um banho no bebê, um grupo para preparação para o parto, um grupo para avaliação emocional. Não, normalmente essas orientações fazem parte do programa, né, de saúde do governo. Então, os postos de saúde são os melhores lugares para um acompanhamento pré-natal, devido a essas orientações todas que a gente vai encontrar por vários grupos de orientações, de cuidados, né? Então, é muito legal. Vocês vão ver quando vocês estiverem no estágio, no posto de saúde, como esses grupos funcionam. E aí a gente vai ver que como faz falta, né? Quando a gente compara numa clínica particular
e numa clínica pública. Nesse ponto aqui, a orientação, ela conta bastante. O último tópico de hoje, né, nós estamos falando de gravidez, então eu trouxe para vocês o que a gente chama de DPP, que é a data provável do parto. Então, calcular a data provável do parto, normalmente quem faz isso é o médico, né, o obstetra que está acompanhando aquela mulher, mas eu acho que é uma fonte de informação. E a gente aprender não custa nada, né? É muito bom a gente aprender e saber fazer, né? Então, eu trouxe pra gente, né, só pra gente conhecer, a nível de conhecimento, não cobro isso em prova, só pra gente ver se entendeu. A data provável do parto, normalmente se segue aí o que a gente chama de regra de Nageli. Eu trouxe aí uns exemplos, eu vou até pedir para vocês fazerem alguns, só para poder vocês treinarem. Então, calcula-se, né, de acordo com o mês, com o ano, vocês vão ver que é super fácil. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, seguindo essa tabela aí, que é a tabela seguindo a regra de Nageli. Então, um exemplo, né, eu quero que vocês calculem aí um DPP, aonde a data da última menstruação, isso daqui é importante a mulher saber, né, a data da última menstruação, que a gente chama de DUM, ó, data da última menstruação. Quando ela informa pra gente qual é o DUM, é fácil a gente calcular uma data provável do parto. Então, vamos como exemplo aqui, o DUM dessa mulher aqui foi dia 15 de fevereiro desse ano, de 2020. Então, quando a gente vem aqui para nossa tabelinha, a gente vai ver os DUMs que são entre janeiro, fevereiro e março, a gente usa aqui isso daqui, ó, mais 7 dias e mais 9 meses. Agora, se for de abril até dezembro, aí a gente já vai usar esse lado aqui. Eu trouxe um exemplo de cada para a gente aprender. Então, uma data de menstruação 15 de fevereiro, ó, fevereiro tá nesse grupo aqui. O que eu vou usar? Mais 7 dias e mais 9 meses. Então, o DPP vai ser dia 15, eu repeti o 15 aqui. 15 eu tô pedindo, ó, mais 7. Então, ó, 15, que é o dia, aqui não é dia, mês e ano. Então, eu vou mudar dia e mês só. O ano vai continuar o mesmo. Então, 15, eu vou colocar aqui 15 mais 7, né? Referindo aqui, ó, mais 7 dias. 15 mais 7 igual a 22. O mês, ó, nos meses eu vou somar 9. O mês aqui é fevereiro, 02. Então, 02 mais 9, que vai ser igual a 11. Então, qual é o resultado aqui da data provável do parto? Dia 22 do 11 e o ano mantive o ano, porque aqui não está pedindo para mudar o ano, só muda o dia e o mês. Então, 22 do 11 de 2020. Então, a data provável desse parto aqui vai ser dia 22 de novembro. Um outro exemplo agora, usando esses meses daqui. A data da última menstruação foi 18 de maio de 2020. Então, ó, 18 é dia. Então, boto aqui, repito, 18, boto mais 7, 25. O mês, ó, mês aqui é maio, 5. Aqui, observe, ó, menos 3. Então, 5 menos 3, 2. E o ano? Somo mais 1. Então, 2020 mais 1, 2021. Então, a data provável do parto vai ser 25 de 2 de 2021. Fácil, né? Eu vou colocar umas datas lá no aplicativo e eu queria que vocês treinassem, só para poder, a nível de conhecimento mesmo, para vocês aprenderem a fazer. Então, data da última menstruação, o que importa pra gente é a data provável do parto. Ela informando a data da última menstruação, a gente calcula a data provável do parto, ok? Por hoje, acho que acabamos. Até a próxima aula. Vou colocar uma atividade no aplicativo para vocês fazerem referente a essa aula de hoje. E uma boa semana para vocês.